Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista da Inova Casting. Continuando a nossa série especial sobre o coronavírus, hoje vamos falar o que as empresas que já são inovadoras estão fazendo durante a quarentena e como como está sendo essa organização. E hoje, para falar conosco, temos a Fernanda Biso, que é pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, trabalhou em agências de publicidade de grandes empresas como a Ambev, Disney, West Rock. Essa mistura de experiências proporcionou uma visão holística de negócios e com compreensão do real potencial de influenciar as organizações nas pessoas e no ecossistema. Vamos conversar também com o Fábio Longo, que é responsável pela UEM em Ribeirão Preto. Fábio é economista pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo, atua desde 2018 com inovação corporativa, levando às grandes organizações metodologias ágeis e o pensamento centrado no humano. Antes disso, ele trabalhou por 22 anos na liderança e implementação de projetos voltados à eficiência administrativa, financeira de centros e serviços compartilhados, tecnologia de informação, suprimentos e compliance. Eu quero agradecer a presença de todos e do Rafael, que é o diretor da SIS3 Tecnologia, e que sempre estará aqui conosco. Obrigada pela participação. A gente que agradece. Obrigado, eu queria agradecer pelo convite, a gente está muito feliz de fazer parte aqui. Nós estamos felizes com o convite de vocês dois, com vocês dois aceitarem o convite. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente instruir agora e começar a falar para os empresários que estão passando um momento extremamente delicado, que afeta não só as empresas, mas todo o ecossistema que elas estão relacionadas, né, os seus colaboradores, a sociedade que ela está inserida, a família desses colaboradores. Então, o que a gente está tentando aqui com o canal é oferecer alguma contribuição para esses empresários, para esses executivos, para quem conseguir se orientar pelo que a gente fala aqui, para que eles busquem meios de sair dessa crise ou de minimizar os impactos. Então, a gente entende que hoje a participação de vocês dois, trazendo um pouco dessa experiência com ferramentas de inovação, com projetos de inovação, que é possivelmente algo que passa na cabeça da maior parte dos empresários hoje, né? Quer dizer, ele precisa de uma saída pouco tradicional para sair desse buraco que ele se encontra, da crise que a gente está passando, que não é só no Brasil, é global, mas muitos deles entendem que a saída mais inteligente é uma saída não tradicional, e muitos entendem que o caminho para essa saída não tradicional passa pela inovação. Então, a contribuição de vocês dois é de extrema importância para esse momento e para esses empresários. Obrigado por aceitar o convite. E para começar, pessoal, eu queria saber de vocês, como que as empresas que já são inovadoras estão se organizando nesse período de quarentena? Legal, acho que eu posso começar falando. É diferente a gente pensar, quando a gente compara, né, empresas que nasceram há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, e empresas que têm uma idade menor, como a da WIM. Então, a WIM ela já nasceu nessa quinta revolução tecnológica que a gente fala, que é a revolução do silício. Então, para a gente, essa questão de liquidez, né, de mundo líquido, as coisas serem muito voláteis, né, muito incertas, muito complexas, já é realidade, né, já era realidade. Obviamente que com uma crise dessa, né, que vem com o corona, também impacta, mas a gente já tem esse movimento como padrão nosso, né, de tentar se enquadrar e nos mexer de uma forma muito mais rápida, né, a velocidade importa. Mais do que uma ideia, numa execução. Então, acho que para a gente isso, essa questão até de estar remoto, né, já era do nosso cotidiano. A gente não tinha uma obrigatoriedade, por exemplo, de estar
no escritório em presença física, né? Os nossos horários já eram flexíveis. Isso é um exemplo pequeno hoje, mas já mostra, né, a diferença de mentalidade, né, de uma empresa mais tradicional, que tem os horários para serem seguidos e tal, e a gente que tem essa flexibilidade de poder exercer o nosso trabalho de onde a gente estiver. Legal, eu concordo bastante com o que a Fernanda falou. Então, assim, uma coisa é uma empresa que já nasce dentro do novo contexto, com empresas que nasceram no contexto anterior, né, que já estão estabelecidas e tal. Eu conversei bastante com várias empresas, com várias pessoas, né, de empresas mais tradicionais, né, e a grande dificuldade que eles estão enfrentando agora, uma das grandes dificuldades, né, são várias, mas uma das grandes, está em conseguir colocar um contingente de 150, 200, 250 pessoas em home office. E vem coisas do tipo assim, poxa, a pessoa nunca trabalhou em home office e ela está tendo que lidar, além de ter que se adaptar, se adaptar e o processo ser adaptado, a pessoa está vivendo um momento de angústia muito grande, está trabalhando em home office, o que para muitas pessoas como nós, isso não é um problema, né? Exatamente. Então, além de tudo, além de toda a confusão do corona, isso que está acontecendo, a gente ter que ficar enclausurado e tal, algumas pessoas já se adaptaram, mas tem pessoas que ainda têm que se adaptar a esse processo, né? Então está sendo bastante desafiador para as empresas estabelecidas mais esse ponto, né? Não é tecnológico, tá cultural e comportamental, né? Cultural, comportamental, e aí a gente tem um elemento adicional aí que é a própria a tranquilidade, né, a serenidade para lidar com esse momento, né, e a gente nota que isso é mais um ponto que a gente precisa auxiliar essas pessoas dessas empresas que estão aí enfrentando essa batalha junto com todos nós, né. E aí, nesse contexto, a gente, o IME trabalhou bastante nos últimos 15 dias para criar modelos que permitam com que essas pessoas continuem fazendo o trabalho, mas também cresçam e evoluam no sentido de compreender o que é esse novo contexto macroeconômico, sem o coronavírus, né? Um contexto de inovação em que as pessoas começam a trabalhar de forma mais ágil, que possam criar hipóteses de maneira mais rápida, utilizando aquilo que a gente faz de melhor na UIME, que é o treinamento prático, né? Foi incrível, assim, ver pessoas de dentro da UIME desenvolverem, a partir de algumas plataformas que já existiam aí na internet, né, como o Mural, por exemplo, desenvolver tudo aquilo que a gente faz ao vivo, de forma presencial, para que as pessoas continuem desenvolvendo e aprendendo novas tecnologias, novas formas de administrar negócios de maneira online, né? E a gente já tem alguns cases, assim, alguns clientes que estão falando, puxa, só não tem um pão de queijo quentinho, mas a experiência e a forma de entregar está sendo a mesma, né? Então está sendo bem interessante de ver a nossa capacidade de adaptação, né? E dos nossos clientes junto com a gente. Está super legal nesse ponto de vista, apesar de todos esses desafios aí. Já dando um gancho no que você começou a falar, Fábio, como que o empresário pode começar a se organizar? Pensando assim, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver esse cenário, né? Infelizmente parece que vai durar pode durar um bom tempo. A pessoa que não é já dessa era de inovação, como que ela pode tentar se organizar nesse momento? Está vendo? Que assim, todo empresário ele já tem uma noção do tamanho do impacto que ele está passando, né? E eu vou olhar mais para esse cliente que é o nosso foco, que é a grande empresa, né? A empresa já estabelecida, essas que têm faturamento superior a 500 milhões de reais anuais, né? Essas empresas já se mobilizaram, eles estão bastante focados em tratar das suas emergências, né? Emergências que têm a ver com manter as operações rodando, em alguns casos é atender até a comunidade onde ela está inserida. Então,
quando tem uma grande empresa dentro de um município pequeno, existe até um papel social que essas empresas precisam desempenhar para ajudar até a organizar fila de hospital, ajudar na distribuição de produtos de higiene, né, de álcool gel, de sabonete, detergente. E isso eu tenho notado que os nossos clientes acabam dando um valor muito importante para isso, né? Hoje tem até no LinkedIn um post da Unilever mostrando a intensificação que eles fizeram na produção de sabonete, né? Porque está sendo super requerido nesse momento. Então, a prioridade que a grande empresa está dando de manter a sua operação funcionando e atender as demandas emergenciais que uma situação como essa, para mim, me parece muito corretas. Eles estão fazendo isso e a gente, nesse ponto, entende que o que a gente pode fazer do nosso lado é levar instrumentos que facilitem eles na tomada de decisão rápida, né? Isso é o que a gente tem visto e eles têm nos acionado para isso. Legal. Posso até complementar, puxando o gancho dessa ferramenta que o Fábio falou, né? A gente até desenvolveu um frame especificamente para esse tiro curto, né? Porque o que a gente vê hoje, até colocando em frames mais antigos, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Tem um frame bastante conhecido no mundo ágil que chama Kinefin. E ele basicamente divide os nossos ambientes em 4, né? Então, tem o ambiente simples, que a relação de causa e consequência é conhecida. Tem o ambiente complicado, que essa relação de causa e consciência ela também é linear, mas tem alguma especificidade ali no meio. Tem o ambiente complexo, que aí já muda um pouco essa questão de causa e consequência. A gente só consegue perceber a consequência depois aliás, identificar a causa depois que a gente viu a consequência. E tem, finalmente, o ambiente caótico, né? Que ele tem todas essas características que a gente está vivendo atualmente, o ambiente de caos, né? Isso acontece em ambientes macro, né? Como está acontecendo globalmente, e ambientes menores, como as organizações e as grandes, pequenas e médias empresas. E aí, quando a gente está num ambiente caótico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é agir. A gente precisa dar um jeito de sair dali, né? Então, a gente não pode perder muito tempo fazendo grandes planejamentos, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, né? Aonde isso vai nos levar. Então, a gente até criou especificamente um frame pensando em tudo isso, que chama Short Plan Design, né? Que a gente basicamente começa a ranquear as coisas entre o que a gente pode eliminar, o que a gente pode reduzir, né? O que a gente pode manter, o que a gente pode ampliar e o que a gente vai precisar criar, de fato, né? Coisas novas. Então, eu acho que é um frame muito curto que a gente consegue resolver com pequenos times, em uma tarde, um período, a gente consegue... E foi exatamente através disso que a UIMI se reinventou no que ela precisou se reinventar nesses últimos dias, né? Nessa última semana, praticamente. E aí, a partir disso, a gente consegue aí entender quais são os próximos passos, e a gente não está falando de um mês, né? A gente está falando de amanhã, né? Dos próximos dias. Então, acho que essa é a primeira noção que as empresas precisam ter, né? Eu preciso fazer um planejamento muito rápido. Normalmente, as empresas tradicionais usam de planejamentos que são muito extensos. E só o planejamento por si já atropelou todo o resto, porque não vai dar tempo de você implementar, né? O ambiente caótico já evoluiu por si só. Então, acho que a primeira noção que a gente precisa ter, né? Dentro do Kinef, um framework também conhecido, a gente está no ambiente caótico e o que a gente precisa fazer é agir, mais do que ficar planejando. A segunda coisa que eu acrescentaria também é muito ligada à inteligência emocional, né? Então, quando a gente fala na UIMI, tudo de tecnologia, de inovação, a gente fala, a tecnologia é só um vetor, né? No fim das contas, a gente está falando de pessoas, e sempre será sobre pessoas, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa ter essa noção de time, né? Essa noção de usuário. Se a gente já perde isso, acaba perdendo esse senso de time, esse senso de união, imagina agora falando de 100% ou sei lá quantos por cento, né, mas um número altíssimo de pessoas que estão remotas. Então, como é que eu, como empresa, consigo cuidar, por menor que seja a minha ajuda, da inteligência emocional, né, do meu senso de equipe, dos meus colaboradores? Ótimo. E eu queria perguntar para vocês também, que eu sei que a UIMI cria produtos, ela realiza todo o processo de design, de tecnologia e dados.
Nesse momento, vocês já criaram algum produto nesse cenário que a gente está vivendo, ou já tem algum planejamento? Se já está criando alguma coisa, como que foi esse formato, esse desenvolvimento, cada um na sua casa, como que está sendo? Bom, posso começar dessa vez, depois o Fábio continua. Só um outro ponto. Esse frame que você disse é um produto, já pode ser considerado um produto. Ele é um produto e ele é, assim, ele é gratuito. A gente simplesmente escreveu um artigo e deu ele para a comunidade, para que elas legal. Um passo a passo, assim, né? O tanto de tempo para cada etapa. Ele está disponível no nosso LinkedIn. Foi o Maurício que escreveu. Então, assim, para a comunidade usar e abusar da melhor forma que eles puderem. Legal, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também. O pessoal pesquisa o LinkedIn de vocês, certo? Eu vou enviar direitinho o link, se vocês precisarem. Legal. Mas a minha frente, né, dentro de WIMI é a de educação. E nada melhor do que a gente, né, se reinventar, aprender a aprender no momento de crise, né? No momento, então, é exatamente isso que a gente precisa quando a água bate na bunda, né? A gente começa a olhar, fala, meu Deus, para onde eu posso ir, né? O que eu posso aprender de novo para eu conseguir me reinventar? Então, eu brinco com o Bruno, que é um dos nossos BizDev lá, né, nas frentes comerciais. Eu falei, eu dormi no H1, que é o nosso horizonte 1, e eu acordei no H2, que é o nosso horizonte 2, que é quando a gente fala de produtos que vão ser lançados daqui 6 meses, assim, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha alguns produtos que seriam lançados no segundo semestre, enfim, um pouco mais para frente, e o que eu tive que fazer é puxar tudo isso para agora, né? Então, nem hoje, todas as nossas frentes de educação, aliás, hoje não, né? Na semana passada, todas as nossas frentes de educação estavam praticamente no presencial, né? E hoje eu tenho um produto que já foi lançado, as inscrições já foram esgotadas no digital, né? Então, já fechou a primeira turma, e eu tenho mais um outro produto também saindo, assim, né? Então, coisas que estavam planejadas para lá para frente como é que eu puxo isso e resolvo isso agora, né? Eu preciso lançar a V0 disso agora. Pode ser por um preço muito menor, né? Talvez nem cobrir os meus custos, mas eu preciso testar. E eu só vou conseguir se eu tiver público para fazer isso, né? Então, até coisas que são gratuitas, coisas que são com um preço irrisório, assim, mas que estão no mercado. Um exemplo, né, de produto que aconteceu isso é o Innovation Room. Então, é uma maratona de inovação 100% digital, online, né, que a gente trabalha basicamente três grandes temas, que é de gestão, de design e de dados. Então, são 14 dias, 7 desafios, a gente tem mais de 200 participantes dessa primeira turma, e eles vão passar por essa trilha aí, né, dentro desses 3 temas, e concluir os desafios tendo uma noção do que está acontecendo nesses ambientes macros. Acho que esse é o principal exemplo, porque ele já está no mercado, mas mais do que isso, né? Como é que eu transformo as minhas experiências, que eram todas presenciais, em digitais? Então, tudo eu preciso pensar no meu objetivo final. O que era o meu objetivo final? Mais do que pensar como eu faço, né? Porque como eu faço é só um meio, um meio de entrega. Então, se eu estou pensando em post-it, puxa, eu dependia de post-it, mas tem post-it digital também, né? O mural é o exemplo da ferramenta que a gente está usando. Mas qual que é o meu objetivo final com essa dinâmica, né? Com essa experiência presencial? E aí eu consigo transpor ela. Então, todos os nossos encontros, né? As nossas reuniões de planejamento e de ideação, a gente leva muito isso em consideração. O que eu fazia e qual era o meu objetivo para que eu consiga transpor isso para o ambiente remoto, o ambiente digital. Eu acho que, assim, nunca... Você falou semana passada, né? Os produtos foram criados e lançados semana passada. E a gente está vivendo dias tão intensos que a semana passada nunca esteve tão no passado, né? Assim, tudo mudou da semana passada para agora. Nunca foi um passado tão remoto, né? O que para a gente era um passado recente, agora já é um passado muito remoto. Já ficou lá atrás. Não, isso já aconteceu a semana passada, né? E é fato, né? Assim, o que você disse é exatamente isso, é o que as empresas estão sentindo agora. O meio mudou, né? E compulsoriamente mudou o meio para se fazer tudo. O meio para se ganhar dinheiro, o meio para garantir a continuidade operacional, o meio para entregar,
o meio para dar vazão para aquilo que eu estou produzindo, o meio mudou, e o meio mudou muito rápido. Legal que vocês se adaptaram a um novo meio de entrega para atingir o objetivo final. Acho que a principal mensagem para o executivo é: para de olhar para o meio, né? E é isso mesmo, né? Tem muitas empresas, até as tradicionais, tem que parar de olhar para o meio. Aí eu fechei minha loja. Cara, é um ponto de venda, né? O mundo já é omni, né? E assim, eu tive contato com alguns empresários, foi até curioso. A gente tem escritório Franca, Ribeirão, em São Paulo, e eu dificilmente consigo comer em casa, mesmo quando eu estou aqui. E aí eu comia num restaurante que fica bem próximo aqui do prédio de Franca, e aí, quarta-feira passada, já estava com anúncio de que sexta-feira ia ser o último dia de portas abertas, o restaurante estava quase vazio, e eu falei: e aí, como é que vocês estão fazendo? A gente está mandando um WhatsApp para todo mundo para fazer o delivery. Você não se cadastrou no iFood? Né? Você não está nessas plataformas ainda? Não, a gente não tinha pensado nisso. E aí, eu conversei com eles ontem, eles estão entregando mais refeições do que eles vendiam dentro do espaço físico deles, que tinha 48 lugares. Então é um negócio que, assim, o meio era limitador para esse cara. Exatamente. Ele pensava tanto em entregar a refeição dele no meio dele, que era um restaurante de 48 lugares, que quando ele abriu para outros meios, ele começou a servir mais, a oferecer mais. Então acho que é legal pensar nisso, né? De abstração do meio, sabe? Pensa no fim, esquece o meio, vamos pensar no meio diferente, de uma forma diferente. E Bacana esse raciocínio. É uma barreira que a gente seta sem perceber, né? Igual às nossas os nossos programas que a gente tinha. Então, eles eram presenciais, e aí quando a gente pensa em, então vamos comunicar quem que é o nosso público. Nosso público é todo mundo que tem o perfil, mas que esteja perto de Campinas, ou esteja perto de Ribeirão, né? Porque a pessoa não vai se deslocar, por exemplo, de Manaus, né? Do norte, do nordeste para vir. E aí, quando a gente lança um produto como esse, que é o Innovation Room, que é 100% digital, eu estou falando com pessoas... Alcança muito. Eu estou falando com pessoas justamente de Manaus, né? Eu tenho um participante que é lá de Manaus, então vieram pessoas do Brasil inteiro para dentro desse produto. Eu acredito muito em ferramentas, assim, né? Que nos guiem, em frames. Então, um deles que auxilia muito é o círculo, o Golden Circle, né? O círculo de essências. E aí, quando você pensa, né? Tem lá dentro o porquê, mas o porquê é a última coisa que as pessoas veem, né? Elas começam sempre olhando o que é o produto ou o serviço, depois elas olham o como, que é esse método, esse processo, e por último elas olham o que é mais importante, que é o propósito, é o legado, né? Então, se o meu propósito aqui é transformar indivíduos através do conhecimento, principalmente de modelos contemporâneos e de inovação, eu não posso me prender à forma como isso é feito, né? Isso de fato, é só o meio. Eu posso expandir isso para outros meios. Beleza. Fernanda trouxe o caso do Innovation Room, né? Que foi uma reação que nós tivemos a esse momento, né? Que apareceu dessa crise, né? E a gente também tinha um outro que estava já em fase de experimentação, já com um grande cliente, e que a gente falou, puxa, essa é a hora da gente fazer ele crescer, né? E que é o produto que a gente chama de Endia. Esse é um produto totalmente focado no paciente da grande empresa, né? Então, toda grande empresa, toda grande indústria tem lá uma função de saúde e medicina do trabalho, que tem médicos que trabalham lá, tem enfermeiros que trabalham lá, tem as pessoas que frequentam aquele ambiente, e a gente sempre notou nos nossos clientes que tem muita informação que não é consumida, tem muito dado que está lá presente que não é consumido, falando da saúde dos funcionários, e além disso, tem muita fricção dentro do processo, né? Fricção que é inclusive similar ao que a gente encontra no próprio serviço de saúde pública, né? E há algum tempo atrás nós desenvolvemos uma forma de atender as pessoas de uma maneira que a empresa utiliza melhor os dados que estão disponíveis. O funcionário é melhor atendido e o médico que está ali, ele consegue ter o seu trabalho melhor realizado, né? A soma disso tudo levou à criação do Endia.
a gente já tem esse produto validado e agora a gente sentiu que o momento requer que isso seja desenvolvido ainda com mais celeridade para o mercado, né? A gente já tem muitas iniciativas voltadas para poder fazer com que isso seja levado mais rápido, até como uma resposta de prontidão para essa crise específica, né? A gente tem condições de atender melhor a população que está dentro das empresas e das empresas que seguirão trabalhando como parte aí da sua operação, como né? falar, as empresas de não, mas as empresas que são fugiu a palavra. Aí estava tão bom o discurso e acabei esquecendo. De primeira necessidade, essas empresas que estão dentro do bloco que não são supérfluas. Como é que chama, gente? Serviços essenciais. As empresas de serviços essenciais que continuarão trabalhando, para elas a gente entende que tem condições de levar esse trabalho complementar para que elas continuem funcionando bem, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos nessas últimas 2, 3 semanas aí, desde que foi anunciado, foram anunciadas as necessidades de quarentena, foi colocar foco em tudo aquilo que vai fazer com que as pessoas, mesmo remotamente, ou aquelas que estão lá no dia a dia, possam trabalhar de uma maneira melhor, sendo atendidas e apesar das novas restrições. Perfeito. Ótimo. E, pessoal, é na crise que aparecem os novos formatos de trabalho, que é um exemplo que vocês já deram, de como empreender, ou sendo bem realista de como não se perder, né? De como não perder a empresa, como não perder o que já foi conquistado. Vocês acreditam que é o momento de inovar? Mesmo diante desse turbilhão de coisas? Com certeza. Eu acho que o comportamento da população como um todo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Por mais que a gente retome a nossa rotina gradualmente, alguns comportamentos serão sempre repensados a partir daqui. E acho que a gente tem que aproveitar que, de certa forma, algumas barreiras elas foram baixadas agora, né? Para a gente testar coisas novas. Então, as pessoas elas estão mais abertas para receber esses novos modelos exatamente nesse momento de crise, porque elas não têm o modelo que elas costumavam fazer mais, né? Agora. Então, é exatamente agora que elas estão abertas a testes, a novas possibilidades. E pessoas que conseguirem colocar em execução, né? Porque a ideia, a gente fala, né? Quanto que vale uma ideia? Uma ideia não vale nada, a não ser que ela seja bem executada. Então, quem conseguir colocar isso em execução de uma forma bem feita, mais do que ser o primeiro, executar muito bem, elas vão sair na frente, porque o comportamento, com certeza, vai ser, do ser humano em si, né? Vai ser, de alguma forma, em algum momento, modificado. Sim, e vai ser modificado até por influência do meio, né? Porque não é uma crise de Campinas, de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil. É uma crise global, né? Então, obrigatoriamente, as pessoas vão começar a repensar o seu comportamento e muita coisa vai se tornar senso comum, né? Pensar diferente agora, em muito aspecto, vai se tornar senso comum. Em questão de higiene, né? Então, a gente pensa como as pequenas coisas mudaram, né? Então, agora todo mundo tira o sapato para entrar em casa. Quando eu fiz um intercâmbio, né, lá há 10, 15 anos atrás, a minha família dos Estados Unidos já fazia isso. E eu voltei para cá e isso não foi, por mais que eu achasse legal ou, sei lá, minimamente mais higiênico isso lá do que aqui, eu não trouxe isso comigo. Mas agora eu acredito que isso passará a ser verdade aqui em casa, né? Então, como forma de higiene mesmo, você deixar o seu sapato para fora de casa, né? Isso é uma... Mas ontem mesmo eu pedi online, né, no mercado, e as coisas chegaram, eu limpei produto por produto, assim. Gente, a gente nunca chegou e vamos limpar tudo para colocar dentro do nosso armário para depois a gente consumir. Imagina, pacote de bolacha, você abre ali, com certeza tem muita coisa ali que você pode pegar alguma doença, alguma coisa. Agora a gente está totalmente, acho que vai ser assim, revitalizado mesmo. E todos os nossos induz novos modelos, novos produtos mesmo, né? Então, quando eu falo do sapato,
poxa, será que talvez então as pessoas vão começar a ter sapateiras na porta de casa, né? Quando você fala de produtos que têm que ser lavados assim que chegam da rua, será que a gente vai começar a ter lencinhos especificamente para isso? Porque fruta é diferente de um produto que vem com uma embalagem plástica. Embalagem, então, como será que isso vai se comportar? Acho que é muito interessante a gente começar a pensar nisso. Eu mesma, né, tenho um exemplo de, pela internet, a maior parte do meu consumo era de roupas, né? Então, eu acabava comprando roupa de lojas que eu gosto para não ter que ir em shopping. Hoje, eu comprei uma escrivaninha. Eu nunca tinha comprado um móvel, assim, pela internet, né? Eu ia até uma loja física. Então, olha essa mudança de comportamento. Porque, como eu não trabalhava muito aqui em casa, eu gostava de ir, né? Por mais que a gente tivesse essa flexibilidade, eu gostava de ir lá para o IME, no espaço físico que a gente tem. E aí, aqui em casa, eu ficava no escritório do meu pai, eu ficava na minha cama, eu ficava na sala de TV. Mas hoje não, eu sinto a necessidade de ter um canto que eu faça isso. Então, o meu comportamento muda completamente, né? Não é mais roupa que eu tô olhando online, é uma escrivaninha, eu quero já uma segunda tela, né? Eu quero ter 2 telas, de tanto call que eu faço, eu quero colocar uma tela aqui e continuar trabalhando aqui, né? Então, olha essa mudança, né? Em poucos dias, o que não faz. Olha as portas de inovação e de novos produtos, novos mercados abertos, completamente escancaradas na nossa cara. Isso aí, isso aí. Eu acho que a gente está diante de uma grande mudança, a gente não tem dimensão do que é ela. O mundo inteiro está passando por isso e vai influenciar em hábito de consumo, em hábito de relações pessoais. A gente está no meio de uma mudança de curso na história. Tem muita coisa que vai ser, que a gente imagina, né, por enquanto, até pegando pelo um pouco do que o Rafael falou no início, né, a gente imagina que vai ser problemático, né, acho que isso é inevitável, sim, olhando até como economista, a gente vai ter grandes desafios sociais, macroeconômicos, mas a gente daqui a 3 anos vai olhar para muita coisa que terá sido criada nesse intervalo de tempo e que a gente não sabia que era capaz de produzir. A gente não sabia, a gente não estava pressionado para criar. Inclusive, a própria reação das empresas, né? Os cuidados com gestão de crise, com gestão de plano B, com criação de plano B de forma ágil, essas coisas todas elas vão nascer em todos os setores, na educação, na saúde, na produção de minério, na produção agrícola. É um negócio que a gente pode saber, vai ser diferente daqui a 3 anos de uma maneira que a gente não calculava que era capaz de produzir. Questão nos investimentos da saúde, né? Quantos respiradores a gente tem? É isso que é o que mais desinveste num campo de futebol, em salários astronômicos para profissionais de, sei lá, um médico ganha quanto? Quanto que ganha um jogador de futebol? Hoje é a questão que tá, né? Quem que vai salvar a nossa vida? Eu acho que assim, uma reformulação total, assim. Hoje eu não posso dar um abraço na minha mãe, não posso ir até a cidade que ela tá, a gente não pode ver um amigo. Eu acho que quando a gente sair dessa, a gente vai sair realmente diferente. Eu também acho que isso é o que o Fábio falou, acho que não tem outra palavra que define melhor, mudança de curso no mundo, né? A sociedade está repensando uma série de hábitos, está repensando uma série de comportamentos que vai impactar em negócio, que vai impactar em produto, que vai impactar em cultura. Então, realmente, a gente está passando por um momento extremamente particular. Eu acho que o mundo vai sair muito mudado disso. É difícil, muito difícil hoje, a gente apontar um horizonte de fim para isso, né? Então, assim, não dá para dizer que isso vai durar mais uma semana ou mais um mês. O fato é, o impacto disso vai ser eterno, né? Assim, né? O impacto do que a gente está vivendo, independente de ser uma semana ou 15 dias, o impacto disso vai ser extremamente duradouro. As pessoas que viveram a experiência, por exemplo, do que você viveu agora, Carol, de comprar no mercado online pela primeira vez, talvez pensem 2 vezes antes de frequentar o mercado amanhã. Sim, então, sim, assim, não, e a questão que a gente está, um grande mercado, uma grande rede aqui, né,
do interior, não tá, eu pedi sábado online e até hoje eles não me entregaram. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui no Facebook, publiquei num grupo da cidade, falando, gente, qual o outro mercado que entrega online? Gente, vocês não têm noção, eu tive mais de 100 respostas de mercados menores, eu falei, nossa, gente, é a hora da gente impulsionar os pequenos e médios empresários. Eles entregaram, assim, em horas. Nunca tinha comprado online, agora já é uma possibilidade que eu tô pensando em comprar, e pensando em comprar em pequenos lugares, em médios, né? Mas Por que não virar a economia de outra forma, né? Mas isso influenciou o seu comportamento de compra, né? Antes disso, Muito, se você não vivesse muito. essa experiência, talvez você não repetisse isso para o próximo ano, no mês que vem, quando você precisar. Antes você se deslocava, você ia até o mercado. Você não teve a oportunidade ou a necessidade de viver a experiência da compra de casa online. Agora que você viveu, que você viu que ela é viável, que é bacana, você consegue pesquisar, sei lá, eu quero comprar isso nesse mercado, isso no outro, coisa que fisicamente você não faria. Eu não consigo entrar em um mercado com a minha esposa, ela briga comigo, eu não consigo ficar meia hora lá dentro, eu não tenho paciência para ficar no mercado. Com uma filha de 3 anos, uma filha de 1 ano e meio, gente empurrando, o corredor lotado, assim, não é uma experiência que me agrada, não é algo que me atrai, eu dificilmente vou ao mercado. Eu não gosto disso. E a experiência online, ela passa a ser uma experiência viável, uma experiência bacana. Não estou falando para aquelas pessoas não frequentarem, as que gostam de frequentar, mas abre um leque de oportunidades para aquelas que nunca compraram online. Né? Teve um monte de gente, meus pais nunca tinham pedido comida online. Os meus pais dificilmente pedem comida, ou buscam comida, ou comem fora. E agora esse hábito está mudando, né? O hábito deles começou a mudar, eles já começam a experimentar comida online, de pedir, eles começam a comer mais fora de casa, já começam a ver que não faz sentido cozinhar só para os dois, que eles podem usar esse tempo para uma outra coisa, que não é tão mais caro, ou de repente nem é mais caro, que tem uma dieta um pouco melhor, talvez, ou mais variada, né, do que comer aquilo que eu fiz para ontem, que vai durar 2 ou 3 dias. Então, isso estimula ele a mudar um comportamento de compra e consumo, e acaba abrindo um leque de oportunidades. A gente trouxe o Tassinari aqui no vídeo do canal, numa outra entrevista, ele falou um negócio que é bacana, que é a redistribuição de share. Né? Inevitavelmente, algumas empresas não vão sobreviver a esse período, fato. E isso vai provocar uma redistribuição de share. Isso é muito rápido, porque o mercado, o consumo de alguns itens específicos não vai diminuir. Ele vai retomar assim que a economia voltar a acelerar, assim que as pessoas voltarem a ter a renda normal. Então, esse consumo de itens de primeira necessidade, ele não vai diminuir. E vai haver uma redistribuição de share. A redistribuição de share é também uma oportunidade para o pequeno e médio absorver um mercado que não era dele. E que talvez não fosse dele antes de um impacto econômico tão grande, né? E agora, só para fechar, gente, a WIMI, ela disponibiliza algum material para auxiliar nesse momento de crise, inclusive do coronavírus? Auxiliar o empresário? Acho que o primeiro é aquele que eu mencionei no início do vídeo, né, que chama Short Plan Design. Acho que é esse planejamento de tiro curto, né, que a gente fala de como eu me movimentar aqui agora nos próximos dias, nos próximos meses. Esse eu indicaria com certeza. A gente também já fez, né, uma série de webinars que a gente consegue retomar isso. E dentro das nossas redes sociais mesmo, a gente tem postado, então, dicas, por exemplo, de trabalho remoto, né? Coisas que as pessoas não estão acostumadas, para a gente já era mais rotineiro. Então, a gente está postando algumas dicas para essas pessoas começarem a se familiarizar com esse novo modelo de trabalho. Eu cheguei a ver durante pesquisa que no site de vocês tem uma matéria muito interessante, que tem um e-book para baixar lá. Lá mostra o passo a passo de como se reorganizar. Achei muito, muito interessante. Acho que a gente coloca também, né, Rafael, no link o site deles. Sim, eu acho que é muito interessante para a pessoa, o empresário que está perdido agora nesse momento, ter ali um auxílio, um e-book. A Carol Nucci, que também é a nossa CMO lá, ela escreveu um artigo de como aprender rápido, né? E aí ela colocou 6 passos, também é bem legal. Sendo que um deles é justamente essa maratona que eu comentei, que é o Innovation Room hoje, mas que antes era um produto interno que a gente usava para os nossos próprios colaboradores.
mas tem dica de podcast, tem dica de webinar, assim, tem vários tipos e formatos de conteúdos que ela usa, até porque considerando o perfil dela, né? Então, ela é CMO de uma empresa de inovação, mas ela também é mãe, né, de uma criança de 2 anos e meio, se não me engano. Então, como faz para ter essa rotina doida de hoje, que já era o caos, e que hoje... As vantagens do home office estão aqui, ó. Tem uma pipoca que eu ganhei do meu filho. É isso aí, aí tem um cachorro latindo no fundo, aí acontece de tudo, gente. É isso aí. É a nossa nova realidade. Mas as pessoas não se espantam mais com isso, né? É um negócio que você acaba revelando um pouco da sua intimidade, da sua rotina íntima, mas elas não se espantam mais. É importante manter isso. Acho que essa é a questão que eu falei lá de ter esse senso de time, né? De ter. Então, uma das dicas também é sempre que começar uma reunião, ter esse momento de descontração, de perguntar como a pessoa tá. Hoje a gente baixou um aplicativo, a maior parte dos Wimmers que eu conversei por call hoje, baixou um aplicativo que muda essa carinha, né? Então, coloca um personagem aqui no call, assim, aí todo mundo dá risada. Então, é um quebra-gelo que é importante para a gente manter essa proximidade, manter as risadas, que elas também são importantes, né? Não é só produzir. Então, lembrar sim. É incrível, porque assim, ó, é um distanciamento, é um isolamento social, mas a oportunidade de fazer home office acaba revelando um pouco da intimidade que às vezes você não conhecia da outra pessoa, né? Assim, né? Da vida dela dentro da casa dela, do que impacta ela, de coisas que fazem sentido para a rotina dela. Olha o Fábio. Então, acaba tendo um toque de humanidade, né? Ai, que legal. Então, exatamente. Você começa a ver o lado humano por trás das pessoas, né? Então é isso. Assim, eu sei que a Carol gosta de cachorro. Eu sei que ela fica brava com os cachorros dela, porque de vez em quando ela briga nos vídeos também com eles. A gente edita, mas agora isso aqui vai pro ar. Vai, né? Eu tava com uma camisa do Star Wars hoje. E aí a gente fez um café com todo mundo do time, e aí o Guilherme Ludovici ainda comentou do filho dele. Ele falou, meu filho viu sua camisa e tal, então já sei que o filho dele também gosta do tema, né? Então, assim, é legal, porque você começa a descobrir um lado humano das pessoas que é muito sutil, mas que, às vezes, no dia a dia, no ambiente do trabalho, elas não conseguem revelar, né? E na casa dela, ela é mais autêntica, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, pra gente, a gente já tinha cultura de fazer home office, as pessoas não tinham obrigação de ir para o escritório, mas agora, com a obrigatoriedade de fazer home office, a gente começou a perceber esse outro lado das pessoas, foi bem legal, foi uma experiência bem enriquecedora para a gente também aqui. Queria agradecer de novo a presença de vocês dois aqui, pedir desculpa pelo convite de última hora, mas é o que a gente falou, né? Ontem nunca foi um passado tão distante, as coisas estão acontecendo muito rápido, agradecer a disponibilidade, agradecer a contribuição. A gente vai pegar o material que vocês vão enviar agora e colocar aqui na descrição do vídeo, para o pessoal poder conhecer um pouco melhor, um pouco mais sobre a empresa, um pouco mais sobre essas ferramentas. Acho que é legal colocar até um link para um case, para eles entenderem na prática o que vocês têm feito aí no mercado. Agradecer essa troca de experiência, foi uma experiência para mim, e tenho certeza que para a Carol, muito rica, de ouvir a percepção de vocês, da necessidade de inovar, de como as empresas podem usar essas ferramentas e usar a inovação para sair fortalecidas e para sobreviver nesse período tão difícil. Obrigado mesmo pela contribuição de vocês, eu tenho certeza que ela vai impactar positivamente um monte de empresas, um monte de executivos que vai ter a oportunidade de consumir essas informações. Que agradecemos, viu, Rafael? Eu, Fernanda, estamos muito felizes de fazer parte desse momento com vocês. Conta sempre com a gente. E a gente está aqui cheio de energia, criatividade, um time bastante junto para poder criar coisas que a gente acredita que vai ser relevante para os nossos clientes aí. Gente, eu queria agradecer a participação de todos e falar que o nosso episódio de amanhã vai falar de telemedicina, que é um assunto que agora vai entrar forte para a nossa realidade.